está nesse momento assistindo este vídeo através deste canal, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua casa, que o Senhor possa, nesse momento que estamos passando tão difícil, que o mundo está passando, um momento tão difícil, que o Senhor esteja aí, cuidando de você e de toda a sua família. Eu sou o pastor Marcelo Souza e eu gostaria nesse momento de compartilhar uma palavra de Deus, do coração de Deus para o seu coração. Essa palavra está no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Vai nos falar a respeito de um homem nos dias em que os juízes julgavam. Houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. O texto começa nos falando de uma decisão. E quantas decisões que nós tomamos na nossa vida, que não são decisões certas, que no primeiro momento nós tomamos pensando que é o melhor, mas que lá na frente nos leva a grandes perdas. E essa palavra que eu gostaria de deixar para você nessa noite. O tema dessa mensagem é perdas e ganhos. E esse texto começa nos falando de um homem que estava saindo da sua terra, levado ou motivado por uma circunstância que não era uma circunstância positiva, não era uma situação positiva, ou seja, um homem que estava buscando o melhor para a sua família, um homem que estava buscando o melhor para a sua casa, um homem que tinha incumbência como o mantenedor de trazer o alimento, de estar tomando a decisão, e esse homem, ele toma a decisão baseada nas circunstâncias, baseado no que estava acontecendo naquele momento, ele toma uma decisão, motivado por uma circunstância de fome. Fome fala de escassez, fome fala de falta. E nós sabemos que a pior coisa que pode acontecer para um pai é ver um filho precisando de alguma coisa, e esse pai, ele não ter a condição, ou ele se ver numa condição de incapacidade de poder estar ali, trazendo aquilo para o filho, ou como a sua função principal, ele como mantenedor de uma casa, ele ver a sua família passar necessidade. Eu entendo quando esse homem toma essa decisão, mesmo que olhando para a palavra de Deus, eu também perceba que essa decisão foi tomada, motivada por uma circunstância, motivada pela situação que ele estava, uma situação de fome. Esse homem então buscando ali um escape, buscando ali um lugar que ele pudesse encontrar ali aquilo que ele precisava, um lugar que viesse trazer ali a condição para que ele viesse suprir a necessidade da sua família. Ele toma essa decisão de sair da sua terra juntamente com a sua família. E quantas vezes, eu volto a dizer também, nós tomamos decisões erradas. Quantas vezes também nós tomamos decisões primeiramente baseado pelo nosso coração. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é precipício, é abismo. E todas as vezes que nós tomamos decisões baseado nos nossos sentimentos, baseado em nosso coração, nós corremos um sério risco, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que se possa imaginar. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós viermos tomar alguma decisão. Primeiramente nós temos que buscar ao Senhor, como Davi. Davi, ele sempre buscava de Deus uma resposta. Quando ele tinha que sair para a batalha, ele buscava em Deus uma resposta, se era ou não, para ele sair para a guerra. E muitas vezes nós também tomamos decisões. E no final, quando as coisas não dão certo, nós colocamos a culpa em Deus, como se Deus fosse culpado das nossas escolhas erradas. E muito pior que nossas escolhas erradas é a nossa, muitas vezes, atitude de decidir sem antes buscar uma direção de Deus. Isso aquele homem fez. Ele fez ali pensando que estava fazendo a coisa certa. E eu não condeno esse homem por estar tomando uma decisão, porque naquele momento ele não tinha opção. Humanamente falando, ele estava numa condição que ele não via uma saída, né? Mas não existe esse negócio de caminhos de buracos sem saída, ou de ruas sem saída, porque a saída
daquela rua sem saída é justamente voltar para trás ou olhar para cima quando se trata de um buraco. Então, nesse momento, esse homem, ele toma a decisão, sai da sua terra, leva consigo a sua família, leva consigo os seus filhos. Eu acredito que quando esse homem tomou essa decisão, ele não saiu dali pensando que as coisas iam dar errado, porque é loucura ou até mesmo insanidade total você tomar uma decisão, você tomar uma decisão tão radical, uma decisão tão séria como esse homem tomou, sair da sua terra e ir para uma outra terra. Seria um ato de loucura se ele fizesse isso sem esperar que as coisas ali naquele lugar fossem melhores do que aonde ele estava. Quando esse homem sai da sua terra com a sua família, lógico que ele estava saindo, estava acreditando que lá as coisas seriam diferentes, que aonde ele iria, lá as coisas seriam melhores, que lá ele iria talvez conquistar coisas que ali onde ele não estava conquistando, e ele iria alcançar um sucesso que ali ele não estava tendo, e ele sai dali com a sua família cheio de projetos, cheio de sonhos, cheio ali de projetos e sonhos. É o que estava dentro do coração daquele homem, era o que estava dentro do coração daquele pai, era o que estava dentro do coração daquele marido, era o que estava dentro do coração daquela família, porque aquela família começou a sonhar o sonho do seu pai, o sonho do seu marido, e eles saem dali motivados, eles saem dali pensando que eles teriam sucesso. Só que o texto vai dizer que esse homem chamado Elimeleque sai com sua mulher, ali Noemi, os seus filhos Malom e Quilion, e a Bíblia diz que logo no princípio, quando ele sai da sua casa, a primeira coisa que acontece é aquele marido, aquele pai, ele morre. Olha para você ver, que situação é essa? Esse pai, ele sai da sua terra para ali buscar uma condição melhor para a sua família. E o texto vai me dizer que logo ali, depois que ele sai, pouco tempo se passa, aquele homem morre. O esteio, o sustento, a fonte, a coluna de sustentação daquela casa, daquela família, aquele homem morre. E com aquele homem já vem também uma tristeza no coração daquela mulher chamada Noemi. Com a morte daquele homem também morre uma parte dos sonhos que estavam dentro do coração daquela família. E o texto vai dizer que o tempo passa, aqueles filhos se casam, e a Bíblia vai dizer que se passa ali um tempo, e ali também, quando passa um tempo, passam-se anos, 10 anos se passam, e aqueles filhos também morrem. Vamos parar para analisar. Esse pai sai da sua terra, motivado por uma circunstância desfavorável, por uma situação de fome, e fome fala de escassez, e vai para uma outra terra, projetando sucesso, projetando conquistas. Só que logo no início aquele homem morre, e passa-se 10 anos, os filhos também morrem. E aquela mulher chamada Noemi, ela se vê sozinha sem o marido, e ela se vê sozinha sem os filhos. As únicas pessoas que ficaram foram as suas noras. Esse texto nos fala de perdas e ganhos. Nós percebemos aqui nesse momento que essa mulher, então, ela perde tudo. Ela perde o seu pai, o seu marido, ela perde os seus filhos. Essa mulher, os sonhos também se vão, junto com a morte do marido e dos filhos. Os sonhos também são sepultados, junto com aqueles filhos e juntamente com o seu marido. Aquela mulher, então, ela passa ali por um vale de dor e por um vale de sofrimento, por um vale de tristeza, porque ela não tem mais os filhos, ela não tem mais o marido, ela perde tudo. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, então, entra em desespero, ela começa a chorar, Só que a Bíblia vai dizer no versículo 6 que aquela mulher se levanta, Noemi, com as suas noras, para partir do país de Moabe, porque ouviu falar que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento.
Eu quero dizer para você nessa noite que está aí talvez preocupado, que Deus ele nunca deixou o seu povo desamparado. Deus ele não é um Deus que desampara os seus. Porque o salmista Davi diz, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra de Deus diz que o Senhor é o mesmo hoje, ontem e será por toda a eternidade. Então aqui eu vejo um Deus que, embora estivesse havendo uma grande crise, Deus estava presente ali para cuidar do seu povo, porque Deus cuida dos seus. A notícia chega para Noemi de que Deus estava ajudando, de que Deus estava provendo, de que Deus estava trazendo ali uma provisão para o seu povo. E essa notícia leva Noemi a tomar uma decisão, a decisão de voltar para a sua terra, a decisão de voltar para o seu povo, a decisão de voltar para trás. Essa notícia leva Noemi a tomar uma decisão. Quando ela sai da sua terra, juntamente com seu esposo e seus filhos, saíram pensando em sucesso, saíram pensando em conquistas, mas ali acontece o pior, porque morre o pai, os filhos, morre o marido. E essa mulher então, com muita tristeza, ela começa a chorar, e ela toma a decisão de voltar para a sua terra. E ela tenta dissuadir, ela tenta convencer as suas noras a não voltar com ela, Orfa e Ruth. Por quê? Porque ela não tinha nada a oferecer. Aquela mulher já estava velha. Aquela mulher não tinha mais filhos para que pudesse fornecer ou dar em casamento para Ruth e para Orfa. Então ela tenta convencer as duas a voltar para suas terras, a abandoná-la. E a palavra de Deus vai nos dizer que ela consegue convencer a Orfa. A Bíblia vai dizer que Orfa, então, depois de muita insistência de Noemi, a Bíblia vai dizer que ela se levanta, ela se despede com um beijo. E a Bíblia vai dizer que ela volta para os seus deuses, ela volta para o seu povo. Ela vira as costas para Noemi e ela vai embora. Irmãos, eu gostaria que você entendesse nessa noite que Orfa significa pescoço ou juba. Quem que é Orfa? Orfa é aquela pessoa que nos momentos mais difíceis da sua vida, elas vão embora e elas vão te abandonar. Orfa é aquela pessoa que quando você não tiver nada para oferecer para ela, ela vai te deixar, ela vai te abandonar, porque ela não vai estar perto de você pelo que você é, mas ela vai estar perto de você pelo que você pode oferecer para ela. Porque uma grande verdade que nós sabemos é que o ser humano é movido por interesse. O ser humano é movido por interesse. O ser humano, na maioria das vezes, ele está perto de você porque você tem algo a oferecer para ele. A partir do momento que você não tiver nada para oferecer, você passa a não ser mais uma pessoa atrativa. Você passa a não ser mais uma pessoa interessante. Você passa a não ser mais uma pessoa que vai agregar outras pessoas perto de você, porque você não tem nada a oferecer. A palavra de Deus vai dizer que Orfa ela vai embora, porque Noemi não tinha nada para oferecer, porque Noemi não tinha nada para dar para Orfa. E quantas pessoas também nos abandonam nos momentos mais difíceis da nossa vida. Até Jesus passou por isso. Naquele momento tão difícil que Jesus estava ali e na cruz, naquele momento que ele foi entregue, todos abandonaram o Senhor. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós vamos ser abandonados, porque muitas vezes nós estamos também cercados de Orfa, e a Orfa simboliza aquela pessoa que vai estar perto de você, até o momento que você tiver algo para oferecer para ela. A partir do momento que você não tiver mais nada, essa pessoa ela vai te abandonar. Essa pessoa ela vai embora. Essa pessoa ela vai te deixar. A Bíblia vai falar que essa mulher chamada Orfa ela vai embora. Mas Noemi não. Noemi ela fica. E a Bíblia vai dizer que Noemi fala ali, Ruth na verdade fica. E a Bíblia vai dizer que Ruth ela vira para Noemi e fala, olha, porém respondeu, não insistas
Não insistas para que te deixe e me obrigues a não te seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que palavra linda! A palavra de Deus vai dizer que Ruth vira então e diz: olha, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Aonde você for, eu vou com você. Aonde você for, eu estarei com você. Olha, se você tiver farinha para comer, eu vou comer farinha com você. Se você não tiver nada para comer, nós vamos passar necessidade junta. O Deus que você servir vai ser o meu Deus, mas eu não vou te deixar. Eu não vou embora. Não insista, olha, não fica perdendo seu tempo em insistir comigo para poder ir embora, para te deixar, porque eu não te deixarei. Eu não vou te abandonar. Eu não vou virar as costas para você. A palavra de Deus vai dizer que Ruth, ela fala isso para Noemi. E a palavra Ruth significa amiga. O que significa a palavra Ruth no hebraico, no original? Amiga. Ruth era essa pessoa, amiga. E o amigo, ele não abandona o outro. O amigo, ele é aquele que se precisar de caminhar 1, 2 milhas, ele caminha. O amigo é aquele que não deixa o outro para trás. O amigo é aquele que simboliza o Senhor Jesus, que ele nunca te abandona, ele nunca te deixa. Simboliza o Espírito Santo que está com você em todos os momentos da sua vida e da sua caminhada. Eu quero dizer para você nessa noite que no seu caminho vai existir mais Orfa do que Ruth. Na nossa caminhada vai existir mais Orfa do que Ruth. Mas eu quero te dizer também que vão existir as Ruth. Quem são as Ruth? As Ruth são aquelas pessoas que vão caminhar com você, não pelo que você tem a oferecer, mas pelo que você é. É aquelas pessoas que vão gostar de você, não porque você tem algo a oferecer, mas pelo que você é. Ruth é essa pessoa que não abandonou Noemi, que não virou as costas para Noemi, mas que caminhou com Noemi, mas que esteve do lado de Noemi, mesmo quando Noemi já não tinha mais nada para oferecer para ela. A Bíblia vai dizer que Noemi volta juntamente com Ruth para a sua terra. E a Bíblia vai dizer que quando Noemi chega na sua terra, ali sem o seu marido, ali sem os seus filhos, ali depois de anos, ali com perdas irreparáveis, a Bíblia vai dizer que Noemi, ela é questionada ali juntamente pelas pessoas da sua terra. A Bíblia vai dizer assim: as duas mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: não é esta Noemi? A cidade olha para Noemi e se comove pela situação que Noemi estava. Todos já tinham ouvido falar da situação de Noemi. E a Bíblia vai falar que as pessoas olham para Noemi e falam: não é esta Noemi? Sabendo da história, sabendo o que tinha acontecido com Noemi. E a Bíblia diz que Noemi vira, respondeu ela: Noemi, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Eu gostaria de, nesse momento agora, chamar a tua atenção para este final de texto que vai nos falar dessa mulher chamada Noemi. Quando ela chega na sua cidade, e as pessoas começam a olhar para ela e falar: olha, eu não estou conhecendo, mas eu acho que essa mulher aí é a Noemi. E as pessoas começam a falar, e Noemi ouve aquela palavra. E Noemi vira para aquelas pessoas: olha, vocês estão me chamando de Noemi, mas para de me chamar de Noemi. O meu nome agora é Mara, porque o Todo-Poderoso me tem afligido. O nome Mara significa amargo. Mas quando nós buscamos o significado de Noemi, nós vamos entender que o nome Noemi, no original grego, ele significa agradável, suave. Olha para você ver quem se tornou Noemi depois das perdas que ela sofreu. Noemi, quando ela saiu da sua terra, ela era uma pessoa agradável. O que é uma pessoa agradável?
Uma pessoa agradável é aquela pessoa que você gosta de estar perto dela. Uma pessoa agradável é aquela pessoa que você sente prazer de estar perto dela. Uma pessoa agradável é uma boa companhia. É uma pessoa que só vai te trazer coisas boas. É uma pessoa que só vai te oferecer coisas boas. É uma pessoa que você se alegra em estar perto. Ela é uma pessoa agradável. Noemi era essa pessoa, uma pessoa agradável, uma pessoa suave, uma pessoa que todos amavam estar perto de Noemi. Só que quando Noemi saiu da sua terra, ela era essa pessoa. Só que se passaram anos onde Noemi teve perdas irreparáveis. A primeira perda foi a perda do marido. 10 anos se passam e ela perde então seus 2 filhos. E depois ainda a sua nora vira as costas para ela e a abandona e vai embora. Noemi teve grandes perdas. E aquelas perdas, elas afetaram Noemi de uma forma muito grande. Afetaram Noemi a ponto de transformar essa mulher doce e suave, uma pessoa agradável, em uma pessoa amarga. E esse é o ponto-chave dessa mensagem. Porque quantas pessoas que nós conhecemos, que um dia também eram Noemi, ou eram pessoas doces, eram pessoas agradáveis, mas que devido às perdas da vida, se tornaram pessoas amargas, se tornaram pessoas que você não tem prazer em estar perto delas, e tornaram pessoas que você até corre de estar perto delas, por causa das perdas que a vida lhe impôs. Nós sabemos lidar com os ganhos que a vida nos traz, mas nós temos dificuldade de lidar com as perdas. Quando você acha um dinheiro, você se alegra, não é verdade? Todos nos alegramos. Se você achar uma nota de 100 reais no chão, você até pula de alegria. Mas se você perder 100 reais, você chora de tristeza, porque é a pior coisa que tem é você perder. A perda é algo que nos mexe conosco de uma forma muito grande. E nós temos dificuldade de lidar com as perdas. Nós temos facilidade de lidar com os ganhos. Mas eu gostaria de dizer para você que a vida, ela vai nos trazer mais perda do que ganho. Mas uma coisa interessante nas perdas é que as perdas nos levam a refletir. As perdas nos levam a analisar as nossas falhas. As perdas nos levam a um momento de reflexão e nos levam a um momento de humildade. E os ganhos? Os ganhos muitas vezes eles vão encobrir os erros. Os ganhos muitas vezes vão esconder as falhas que existem. E nós temos facilidade de lidar com os ganhos, mas temos muita dificuldade de lidar com as perdas. Quantas pessoas, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós ligamos a televisão e nós temos visto tantos casos hoje de feminicídio. Por que está acontecendo isso? Porque os maridos, a maioria deles, não aceitam o fim dos relacionamentos. O namorado não aceita o fim do relacionamento. O noivo não aceita o fim do relacionamento. Muitas vezes são pessoas que não têm histórico nenhum de criminalidade. Mas essas pessoas, pelo fato de perderem ali a esposa, de perderem a namorada, de perderem aquela pessoa que elas amam, eles não aceitam a perda, o fim do relacionamento. E por não conseguir lidar com a perda, quantos têm matado? Quantos têm assassinado? Quantos têm tirado a vida por causa que não sabe lidar com as perdas? Eu conheci pessoas nesse meu pastorado, pessoas que ali tomaram raiva de Deus, porque Deus ali permitiu que um filho fosse levado, que um filho ali fosse morto. Mas, na maioria das vezes, essas pessoas que perderam seus filhos porque os seus filhos estavam envolvidos com coisas erradas. E esses pais, ali por não saber lidar com a perda, até mesmo tomaram raiva de Deus, como se Deus tivesse culpa daquela situação, como se Deus fosse responsável pelas escolhas que nós fazemos. Nós temos facilidade de lidar com ganhos. Se você achar um dinheiro, você comemora. Mas se você perder um dinheiro, você fica irado, você fica triste. Porque nós temos facilidade de lidar com ganhos, mas temos dificuldade de lidar com perdas.
mas a vida vai te trazer mais perdas do que ganhos. Eu gostaria nessa noite de deixar essa palavra para você, porque eu vejo uma mulher que até então era uma mulher agradável. Eu vejo uma mulher que até então era uma mulher que era suave, uma mulher que todos gostavam de estar perto dela, mas que as perdas transformaram ela em uma pessoa amarga. Talvez você está também vivendo isso na sua vida. Pastor, mas eu perdi tanto na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa amarga. Quantas pessoas também estão vivendo isso hoje? Por que, pastor, está vivendo? Porque não souberam lidar com as perdas que a vida trouxe para ele. E nós vamos ter mais perdas do que ganho na nossa vida. As perdas fazem parte da nossa vida. As perdas fazem parte da nossa caminhada. A palavra vai dizer que Noemi, ela vira para aquele povo e diz: olha, não me chame mais Noemi, porque Noemi significa agradável. Noemi significa uma pessoa doce, uma pessoa amável. Mas eu não sou mais essa pessoa. As perdas que a vida me trouxe, as perdas que a vida me impôs, me transformaram em uma pessoa amarga. Hoje eu não sou mais agradável. Hoje eu não sou mais suave. Hoje eu não sou mais uma pessoa que todos se alegram e gostam de estar perto de mim. Hoje eu sou uma pessoa amarga por causa das perdas que a vida me trouxe. Mais, aquela mulher diz, e mais do que isso, Deus é o culpado de tudo que eu estou passando. O texto vai dizer, olha, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Olha, Deus que é o culpado de eu estar passando por tudo isso. Quantas pessoas também que fazem isso com Deus o tempo todo. Mas não foi Deus que tomou a decisão de sair da sua terra por causa de crise, por causa de fome. Mas foi Elimeleque que tomou a decisão, movido por circunstância, para sair da sua terra. Lógico que tinha todo um propósito de Deus essa situação, com certeza. Mas tudo isso levou eles a estarem naquela situação que eles estavam agora. Aquela decisão de Elimeleque levou ali Noemi a estar naquela situação que ela estava ali agora, com seus filhos mortos e com seu marido também morto. Mas ela olha para Deus e ela acusa Deus como Deus sendo culpado por tudo que estava acontecendo na sua vida, por todas as perdas, por toda a dor. E a Bíblia vai dizer que ela vira para aquele povo e fala, olha, eu cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Por que me chama Noemi? O Senhor testificou contra mim. O Todo-Poderoso me afligiu. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, então ela volta e ela se torna uma pessoa amarga. Eu gostaria de deixar essa palavra para você nessa noite. Essa palavra que fala de perdas e ganhos. Nas perdas, nós aprendemos muito mais do que nos ganhos da vida. Nas derrotas, nós crescemos, nós aprendemos. E nas vitórias, nós comemoramos. Essa palavra fala justamente sobre perdas e fala de ganhos. Talvez você também já perdeu muito na vida. E as perdas têm transformado você. As perdas também transformaram você de Noemi para Mara. Mas eu gostaria de deixar nessa noite uma palavra ao seu coração. Nós temos que aprender a lidar com as perdas que a vida vai nos trazer. Temos que aprender a lidar com as perdas, para que as perdas também não venham nos transformar em pessoas amargas, em pessoas que elas venham afastar as outras pessoas de perto dela. Que isso não venha sobre a sua vida, mas que você venha entender que em todas as coisas Deus tem um propósito. E que Deus não é culpado das suas decisões. Deus não é culpado das suas escolhas. Muitas vezes eu vejo pessoas reclamando. Muitas vezes eu vejo pessoas falando comigo, pastor, estou passando por luta. E a gente conhece a história daquela pessoa. E a gente sabe das decisões que aquela pessoa, as decisões que aquela pessoa tomou. E a gente sabe que ela está passando por tudo aquilo por causa de decisões erradas. Então que você não tome decisões motivadas por circunstâncias, mas que você tome decisões motivadas por uma direção de Deus.
Porque Ló também pensou que estava tomando a decisão certa quando foi para Sodoma e Gomorra, que eram as campinas verdejantes do Jordão. E a Bíblia vai dizer que ali era Sodoma e Gomorra. E ali ele também teve perda. E qual foi a maior perda dele? Ele perdeu a sua esposa por causa de uma decisão. Então a vida também vai te trazer perdas e ganhos. Mas busque sempre a direção de Deus para que você venha perder menos. Porque Deus, Ele é aquele que te dá a direção. Deus é aquele que vai falar o seu coração. Independente de algo parecer bom ou ruim. Não tome decisões baseadas no que parece, mas tome decisões baseadas na direção de Deus. Que você venha meditar sobre este texto. Lógico que esse texto, no final, a história termina bem, mas esse início de texto nos ensina grandes coisas. Que você venha também aprender a lidar com as perdas e com os ganhos que a vida vai te trazer. Quantas pessoas que quando perdem se tornam depressivas. Quantas pessoas que nas perdas elas vão para a depressão, elas cometem atrocidades, elas se matam, fazem coisas terríveis. Mas que você venha refletir sobre esse texto. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família. E todos os dias nós estaremos aqui gravando uma palavra, um vídeo, uma mensagem de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se o Senhor assim permitir. Fica na paz do Rei Jesus.